Não é a primeira vez nas últimas semanas que discutimos matérias relativas a direitos das pessoas com deficiência. E, na verdade, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 28º, estatui que os Estados-parte reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao gozo desse direito sem discriminação com base na deficiência. E neste seguimento, a Prestação Social para a Inclusão, a PSI, que foi criada pelo Decreto-Lei 126 de 2017, é efetivamente um instrumento importante para assegurar o cumprimento desses mesmos objetivos. A Prestação Social para a Inclusão constitui, nessa medida, uma política que representa uma mudança de paradigma na proteção social das pessoas com deficiências face àquilo que existia anteriormente, porque se distancia de políticas assistencialistas, uma vez que se funda na perspectiva de cidadania que permite a acumulação com rendimentos do trabalho e que virá simplificar todo o sistema de proteção social nesta área. No entanto, a medida carece ainda de aperfeiçoamento para poder atingir os seus objetivos. E, aliás, isso mesmo nos disse o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E, nessa altura, o mecanismo propôs já algumas recomendações ao Governo. Por exemplo, tratando-se de uma prestação que tem como um dos objetivos apoiar as pessoas com deficiência ou incapacidade que se encontram em situação de pobreza, importava estabelecer um valor distinto para a população com deficiência, considerando os custos acrescidos que advêm desta condição. Em segundo lugar, dizia-nos que não deveriam ser estabelecidas restrições de acesso à nova prestação social de inclusão em razão de idade ou grau de incapacidade atestado, sob pena de se estabelecerem fatores acrescidos de desigualdade. E, em terceiro lugar, que no caso das pessoas com 60% a 79% de incapacidade, a acumulação da totalidade da componente base deve ser possível com o valor da remuneração mensal mínima garantida. E por isso mesmo, o projeto de lei que o Bloco de Esquerda hoje apresenta alarga o acesso à prestação social de inclusão a pessoas com deficiência inferior a 60% que estejam em situação de especial incapacidade ou deficiência e a quem adquira a deficiência após os 55 anos, sem que tal decorra dos processos de envelhecimento natural. Em segundo lugar, no caso da incapacidade ser igual ou superior a 60%, passam a ser aplicadas as mesmas regras das pessoas com grau de incapacidade igual ou superior a 80%, ou seja, a existência de rendimentos de trabalho não influencia o valor da componente base. E, por último, o complementado terá apenas em conta os rendimentos do próprio titular da prestação, sem que sejam considerados os rendimentos de referência do agregado familiar. Em suma, são matérias que têm sido levantadas à própria Assembleia da República, ao Governo, por várias associações de pessoas com deficiência, que, considerando o conhecimento que têm desta realidade e de como a PSI está neste momento a funcionar, nos pedem estes aperfeiçoamentos para que as desigualdades não se acumulem e, pelo contrário, elas possam ser diminuídas. Trata-se de avançarmos no cumprimento de direitos que estão reconhecidos não só internacionalmente, mas na Constituição da República Portuguesa, mas que na prática ainda não estão totalmente concretizados, e é dessa justiça que aqui hoje falamos.